Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo ao Debate em Família. Muito bom dia a todos vocês, todos os nossos espectadores, ouvintes. Só cortou um pouquinho a sua pergunta, eu não sei como é que você fez a pergunta. Então vamos lá, vamos repetir. Na verdade, eu apresentei o senhor aqui, né, Coronel Márcio Tadeu, e tem um projeto de lei, né, deputado Coronel Márcio Tadeu, tem um projeto de lei para facilitar o atendimento aí de pacientes renais crônicos em viagens, e eu já falei também sobre o projeto de lei que busca incluir a educação financeira como disciplina obrigatória no ensino médio, né, que nós achamos muito interessante esses dois projetos, né, e gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho, inclusive, em que pé isso está no Congresso. Vamos falar então desse projeto aí dos pacientes crônicos renais, né, que são aquelas pessoas que se utilizam da hemodiálise. Esse projeto, curiosamente, ele veio através de um paciente renal, um morador aqui da cidade de São Lourenço da Serra, que ele me procurou, e eu atendi ele, e ele me contou a história dele. Ele é um representante de vendas, e o representante de vendas a gente sabe que viaja muito, né? Ele vai para cima, para baixo, para diversas cidades, diversas localidades, e no momento em que ele começou a ter a complicação no rim e teve que fazer a hemodiálise, aí ele praticamente começou a ter problemas de deslocamento. Ele não conseguia mais fazer as viagens por conta da hemodiálise que ele tinha que fazer de dia sim, dia não, praticamente, 3 vezes por semana. Muito bem. A rede do SUS a gente sabe que é uma rede grande. Ela tem esse tipo de atendimento em diversos lugares. E aí a solicitação dele foi justamente fazer com que o SUS permita que os pacientes possam, eventualmente em deslocamento, fazer a hemodiálise num outro local, que é o caso dele, onde atenderia a situação. E eu gostei da ideia, elaborei o projeto, ele me trouxe um projeto inicial, um rascunho, e em cima daquele rascunho nós fizemos o projeto e agora vamos brigar pelo encaminhamento dele e pela aprovação. Eu acredito que nós não tenhamos assim tantos pacientes que vão necessitar de fazer esse tipo de tratamento em outro lugar, e eu tenho certeza que o SUS vai ter condições plenas de atender a todos esses pacientes através de um credenciamento, né? Eu até coloco no projeto a criação de uma carteira onde ele possa apresentar essa carteira na clínica que faz o tratamento em determinado local e aí sim ser atendido. Como se estivesse utilizando um plano de saúde. Certo. Nós, quando nos deslocamos de uma cidade para outra, vamos passar um final de semana, aqueles que possuem o plano de saúde, nós sempre levamos essa carteirinha. Hoje ela até é digital, inclusive, né? Em alguns convênios ela é até digital, e você vai no hospital da cidade onde você está e você é atendido através da carteirinha. É algo muito simples, eu acredito que não deve ter tanta complicação e vai ajudar alguns milhares de pessoas. Isso, Júnior Berilo. Bom dia, Coronel Tadeu. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, o senhor citou aí que aí quando o paciente for para uma cidade, ele vai ser atendido nessa cidade. Existem cidades que o SUS não tem hemodiálise. Esse projeto, ele prevê que nesse caso a pessoa possa ser atendida numa clínica particular, por exemplo, e o SUS pagar pela tabela do SUS, algo desse tipo? Não, veja só, você falou uma coisa interessante, não são todas as cidades que têm esse tratamento, mas existe clínicas credenciadas por região. Então, se você for para uma determinada cidade, vou te dar um exemplo, Cardoso fica lá no extremo oeste, no noroeste do estado, uma cidade distante, Mira Estrela do Oeste, para aqueles lados lá. Ali, com certeza, naquela região, tem uma clínica que é credenciada pelo SUS para fazer a hemodiálise. Ele tem que ir nessa clínica credenciada, né? Essa clínica que o SUS já tem o contrato, que o SUS já tem o serviço sendo prestado, então ele tem que ir nessa clínica, né? Ele vai daqui para o Rio de Janeiro, né? Vai daqui para Volta Redonda. Em Volta Redonda, possivelmente, por ser uma cidade de porte médio para grande, possivelmente Volta Redonda tenha lá uma clínica, então ele tem que ir nessa clínica. Então a gente não vai mexer na estrutura do SUS
e utilizar uma rede particular. Não, é aquela que já está contratada, é aquela que o SUS oferece o serviço, então ele tem que ir nessa rede. Então, mais rapidamente, né? O atendimento ser mais rápido e ter essa possibilidade desse paciente ser atendido, no caso aí de pacientes renais crônicos, né? E como está isso no Congresso? Está iniciando esse processo no Congresso, é isso, deputado? Exato. Todo processo, todo projeto de lei, quando você faz, você tem que protocolar, e esse projeto ele é despachado pela mesa diretora da casa. Né? Esse projeto ele tem sentido, esse projeto não tem sentido. Então ele passa ali por uma primeira peneira. Essa peneira, esse projeto já passou. Né? Agora ele é destinado a uma comissão temática. Por se tratar da área médica, da área de saúde, ele vai para a comissão de saúde. Provavelmente ele passe pela Comissão de Constituição e Justiça para saber da legalidade, da constitucionalidade dele, e provavelmente pela Comissão de Orçamento, né? Provavelmente passa por essas três. E aí sim, uma vez pronto nas comissões, ele é colocado em plenário para votação. Sendo aprovado, ele vai para o Senado e tem uma tramitação um pouco parecido. O que pode ser feito para agilizar isso, e que é o que eu devo fazer assim que as atividades normais da Câmara forem retomadas, é brigar pela urgência do projeto. Aí basta você colher 171 assinaturas de deputados e o projeto de lei ele ganha o caráter de urgente. Aí sim ele nem passa pelas comissões, ele vai direto para plenário, é lido o relatório do relator e os deputados então votam. Então é o que eu pretendo fazer no início do próximo ano para a gente, uma vez que é uma pauta muito sensível, e eu tenho certeza que os deputados vão concordar com o projeto e facilita muito a vida do parlamentar. Berilo? Deputado, esse projeto, o senhor já chegou a discutir ele com alguém do Ministério da Saúde, o ministro, o secretário, alguém do Ministério já teve contato com esse projeto? Já deram algum tipo de apoio a isso? Não, eu não discuti, mas sabe que na minha cabeça aqui, eu fico imaginando que isso não causa nenhum transtorno, porque é o tipo de trabalho, o tipo de serviço que acontece automaticamente. Veja só, o SUS, ele tem esse agendamento para hemodiálise. Agora eu pergunto para você, para uma fratura, o SUS tem agendamento? Não. Se você for se deslocar 150 quilômetros, for jogar a bola num sítio qualquer, a 150 quilômetros da sua casa, na bola você quebra lá o tornozelo, quebra a perna, coisas de futebol que a gente já sabe, né? Lesão de esportista. Onde é que vão te levar? Vão te levar no pronto-socorro. E no pronto-socorro eles vão te atender, né? Ou no pronto-socorro, ou num hospital. Então, você é atendido de forma emergencial. Nesse caso, isso não tem custo, né? Na verdade, o custo ele existe, claro. Mas o custo ele é o mesmo se ele estivesse na casa dele, no domicílio, digamos assim, eleitoral dele ali, né, onde ele é atendido, né, ele mora em tal bairro em São Paulo, ele se utiliza de um determinado hospital se houver alguma emergência. O custo é o mesmo se ele for se deslocar e for atendido em outro local, não muda nada. A hemodiálise é a mesma coisa. A clínica original dele, que é onde ele está credenciado para fazer o exame, deixa de receber essa sessão de hemodiálise e outra vai receber. Não há, em termos de custo, eu acredito que não há nenhum problema. Possivelmente, o empecilho aí seja criar um sistema de agendamento para avisar, olha, a tal clínica, olha, tal paciente que costuma fazer hemodiálise nessa DRS, né, Delegacia Regional de Saúde, né, ela não, dessa vez ele vai fazer em tal DRS, ele vai fazer 3 hemodiálises em outra. Então é mais operacionalizar essa agenda, né, porque a gente sabe que a hemodiálise, todo o espaço para a hemodiálise é praticamente 100% lotado, né, são muitos pacientes mesmo, e poucos pacientes é que viajam, poucos pacientes é que deslocam. É claro que a gente tem que falar o seguinte, muitos desses pacientes de hemodiálise, eles não viajam por conta da própria doença renal, né, que eles têm que ficar no local para poder fazer o tratamento, né, porque se eventualmente desse a liberdade para ele viajar
para ver parentes, alguma coisa assim, isso até seria permitido. O problema é que a gente não tem esse sistema. Então, a única coisa que eu acredito que pode, não é nem dificultar, né, vai dar um trabalho para o Ministério da Saúde, é criar essa forma de agendamento. Nada do outro mundo. Bom, legal, esperamos, é claro, aqui no Debate em Família na Super Rádio, que o projeto passe o mais rápido possível para ajudar essas pessoas que sofrem aí com crises renais, né? É sempre importante projetos como esse que vão ajudar a população, principalmente na área da saúde, em que a população sofre muito, né, deputado? A população brasileira sofre muito, e agora em momento de pandemia, mais aí de 160 mil mortos, o sofrimento da população é muito grande, né? E também, às vezes, a interrogação, né? Eu vou ser atendido? Vai acontecer? Então, projetos como esse vêm aí, eu acho que acrescentar muito, esperamos que passe o mais rápido possível. Outro projeto que colocamos aqui em relação, né, ao senhor, é o projeto de lei que busca incluir educação financeira como disciplina obrigatória no ensino médio. Né? Nós já falamos, inclusive, aqui no Debate em Família em outras ocasiões, deputado, sobre essa importância, né, do brasileiro ter desde cedo uma educação financeira para saber lidar com o dinheiro. Como que é esse projeto do senhor? Tem aquele ditado que fala assim, né, que dinheiro não aceita desaforo, né? Isso mesmo. Então vamos começar a ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, a como tratar com o dinheiro. A gente sabe que o jovem, oficialmente, ele só entra no mercado de trabalho aos 16 anos. Mas a gente sabe que na prática, muitas crianças já ganham o seu dinheirinho um pouco antes disso. Às vezes com 10, com 9, com 11 anos de idade. Eu acho importante o Estado, né, entrar nessa veia da educação financeira para que a gente possa ensinar os nossos jovens, nossos adolescentes a controlarem o seu dinheiro e simplesmente não gastar por gastar. Ensinar eles que eles precisam sempre poupar uma parte do dinheiro que ganham para aquisições futuras. Eu me baseio, quando eu era criança, eu tinha assim, louco para ter uma bola de capotão, né? Aí eu vou entregar a minha idade agora, porque pouca gente sabe o que é bola de capotão, né? Que era o termo que se usava para aquela bola de couro chique, costurada, né? E eu guardava carro, era flanelinha lá nos meus 8, 9 anos de idade, né? Eu guardava carro para poder ganhar uma moedinha, ganhar um tostão ali, ia juntando até a hora que a gente tinha o dinheiro para comprar uma bola de capotão nova para ir jogar no campinho, que a gente tinha lá uma graminha e cuidava muito da graminha, né? Essa aí é a época, né, deputado? Vendia garrafa, vendia vidro, vendia cobre, né? Então, a gente sempre tinha as nossas aspirações, né? Os colegas que moravam ali no Parque Suburbano da cidade de Itapevi, que não é longe aqui de São Paulo. Sim. E é mais ou menos essa responsabilidade que os jovens precisam aprender para poder gerir o seu próprio dinheiro. Seja lá o quanto ele for ganhar, meio salário mínimo, um salário e meio, não importa. A gente começa com pouco, mas aquele pouco, para quem não ganha nada, a gente sabe que é muito. É muito. Né? E se a gente ensinar a criança a mexer com dinheiro, eu acho que a gente, como é que se fala, começa a mitigar muitos dissabores, né? Inadimplência, aquele cara que vai parar com o nome no Serviço de Proteção de Crédito. A ideia é justamente essa. Júnior Berilo? No caso, essa matéria, ela seria uma nova matéria ou ela seria incluída ali em matemática? Ela seria embutida dentro da disciplina de matemática? Eu coloquei o projeto como se fosse uma disciplina, né, com um tempo certo, o suficiente para colocar na cabeça da criança o que é importante nessa área de administração financeira. Agora, se entenderem que ela pode fazer parte de um contexto, é que eu vejo que as matérias curriculares, ela já tem o plano dela, né, toda a carga horária já distribuída com os assuntos. Eu acredito que seria colocar a parte, né, dentro da grade curricular dos alunos.
Aí. E tem uma previsão também para esse projeto sair, um projeto muito importante. O Coronel citou aí a bola de capotão. Só fazendo um parênteses aqui, é a época em que o futebol brasileiro era o maior futebol do mundo, né? Grandes craques. É sempre bom lembrar dessa época, né, Coronel? Todo mundo queria ser o Pelé. Todo mundo queria ser o Pelé naquela época, né? A camisa 10 da seleção. E tem um tempo para esse projeto também, é lógico, como os outros todos que tramitam no Congresso, mas como o senhor vê isso, é um projeto que com certeza tem um apoio, o nosso apoio aqui, porque a educação financeira, como o senhor bem disse, é fundamental, principalmente para que o aluno ali já aprenda a lidar com o seu dinheiro de uma forma mais correta e também não se complique, né, gastando demais, tendo problemas aí com gastos elevados, como o senhor bem disse, indo para o SPC, não é isso? Exatamente, o processo é exatamente o mesmo. Ele deve passar por comissões temáticas e após essa fase ele vem para plenário e entra em votação. Também é mais um projeto que eu vou brigar pela urgência dele, né? 171 assinaturas, um apoiamento, e vamos ver se eu consigo para que a gente possa acelerar esse processo. Aí, Berilo? Hoje, deputado, qual que é a maior dificuldade que não só o senhor, mas os demais colegas aí na Câmara têm em apresentar um projeto, em fazer com que esse projeto seja aprovado? O senhor está desde 2019 nesse mandato, nesse exercício do mandato. Como que o senhor avalia nesse tempo aí essa situação? O deputado que tem uma ideia boa, cria lá um projeto, qual a maior dificuldade que ele tem dentro da Câmara Federal? É o volume de projetos que existem tramitando. Me fugiu o número agora total, mas eu acho que dentro da Câmara dos Deputados, eu vou dar um chute aqui aproximado, mas deve ter mais de 200 mil projetos lá, 200 mil. Com certeza muitos desses projetos são bons, mas é uma casa que por dia, acho que são protocolados cerca de 20, 30 projetos, né? Todos os dias. Que os deputados, eles vão recebendo as sugestões, são 513 deputados, e vão fazendo os projetos e o deputado vai apresentando. Tudo isso, então, entra numa fila, praticamente, e mesmo que ele é dividido, né? Ele é separado para as comissões temáticas, esse fala de educação, vamos mandar lá para a comissão de educação. Esse é de saúde, vamos mandar para a comissão de saúde. Mesmo nessa divisão, dentro da comissão, o trabalho é muito grande, porque são muitos projetos mesmo. E as sessões das comissões, elas são marcadas de acordo com a vontade do presidente da comissão. Ele pode marcar reunião na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na segunda, ele pode marcar qualquer dia. Só que para abrir uma sessão para discutir o projeto, é preciso de um quórum mínimo de deputados, né? Precisa ali, se não tiver quórum para abrir a sessão, aí a sessão não anda. Então a maior dificuldade é enfrentar essa fila e enfrentar a agenda da comissão. E aí a gente tem que trabalhar esse tempo, de repente conversar com o presidente, né? Forçar os amigos poxa, vamos lá, vamos abrir a sessão de comissão tal para poder discutir tal projeto. Então, o processo legislativo, ele no papel, às vezes ele pode parecer bonito e rápido, mas na prática ele é confuso e muito lento. E a gente tem que vencer essa burocracia. No caso, aqui no site da Câmara, consta que o senhor apresentou 53 propostas legislativas. Essas propostas todas são um projeto ou é variado? Não, são projetos de lei. São projetos de lei mesmo. Às vezes, nesse meio, existem emendas, que um determinado deputado apresenta um projeto, aí eu vou lá e acrescento uma ideia, ou acrescento ou até mesmo proponho a retirada de alguma coisa, e você faz isso através de emenda. Então, quando você fala em proposta legislativa, a maioria com certeza é projeto, mas pode ser que seja alguma emenda. Coronel, tem um ouvinte aqui que coloca aqui: bom dia, meninos, projeto maravilhoso, pois tem um parente, né, que faz tratamento e as coisas são bem complicadas, segundo ela aqui, ela coloca, e no início do tratamento, um dos parentes que questionavam, né, ela fala do tio dela,
não poder se locomover para outras cidades. E uma das respostas é que parte daqueles materiais que são utilizados com o paciente não são reutilizados. Então, o seu projeto, no caso aí de crises renais crônicas, vem aí ajudar, principalmente esse parente da Fabiana Lima aqui, que mandou esse WhatsApp pra gente, que aí, nesse caso, só respondendo aqui mais uma vez para ela, ele poderá se locomover para outras cidades, não é isso? E poder fazer esse tratamento? Seria isso? Sumiu o som. Sumiu o áudio? O senhor me ouve agora? Sumiu? Okay. Sumiu. Vamos tentar refazer a conexão com o Coronel Tadeu. Coronel, nos ouve bem agora? Agora sim. Agora sim. Deu um probleminha no Skype aqui, às vezes acontece essa falha de comunicação aqui, né? Faz parte, na internet. Verdade. Mas vamos continuar, então, com um comentário da nossa ouvinte, a Fabiana, que o senhor não conseguiu ouvir por conta dessa comunicação do Skype, né? Verdade. Ela coloca assim: bom dia, meninos, projeto maravilhoso, pois tenho um parente, né, que faz esse tratamento e as coisas são bem complicadas. E ela fala justamente sobre a situação da pessoa não poder se locomover entre cidades. Nesse caso, o seu projeto, né, a pessoa vai poder se locomover, é isso? Exatamente, ela vai poder se locomover, né? Um paciente, ele é claro que no local, nessas clínicas que existem, que fazem esse atendimento, já existe todo um agendamento. Então, ninguém chega lá em cima da hora e faz o tratamento. Então, se você quer fazer, você também vai agendar e vai dizer, ó, tal dia, sei lá, por um sistema, por uma ligação, fazendo o agendamento, você pode fazer de diversas formas, né? Mas você vai pré-agendar e vai dizer, ó, fulano de tal vai estar em tal hora, tal lugar, né? Ele vai buscar essa disponibilidade. Então, para que ele possa fazer a sua viagem, o seu deslocamento de forma tranquila. Eu vou sair daqui, vou para tal lugar e eu sei que lá já está agendado para eu fazer tal dia e tal hora, né? Não é sair, como a gente fala, torta direito por aí sem você fazer, que nem hotel. Você vai para algum lugar, você vai fazer uma viagem e, sei lá, um passeio, e você vai ficar vários dias fora de casa. Cada dia você programa um hotel numa determinada cidade. Você não chega na cidade e vai procurar o hotel em cima da hora, senão você não vai achar quarto disponível e você vai ficar sem uma cama para dormir. Então, é sempre dentro desse critério. Eu vou, mas eu saio na certeza de que o meu agendamento está confirmado. Sempre dessa forma. Tá aí, Fabiana, a resposta do coronel aí sobre a sua colocação. A Fabiana está comemorando aqui, né? Ela gostou do projeto do senhor. A Maria José também da Vila Mazei coloca que tem muita gente aí fazendo projeto para mudar o nome de rua, né? Então também gostou do projeto do coronel, deputado federal Márcio Tadeu. Só agora uma pergunta sobre o geral da política hoje no Brasil, né, coronel? Como o senhor está vendo essa situação toda, essa situação política brasileira, né? Como isso está refletindo no Congresso para vocês, para os senhores lá? Como o senhor vê isso, o que está acontecendo hoje, em relação também a essa briga na vacina, a essa situação dos Estados Unidos na eleição? Como o senhor está vendo isso? Como isso está refletindo no Congresso? Porque o Congresso responde presidente, o presidente responde Congresso, o presidente responde governador de São Paulo, o governador de São Paulo, que é uma situação que, na verdade, a população fica ali no meio sem saber para que lado olhar muitas vezes. Como vocês no Congresso estão sentindo isso e tudo isso, o quanto atrapalha nesses projetos que os senhores colocam para ser tramitados? Olha, a primeira coisa, eu deixo dizer a todos os nossos ouvintes, espectadores, né, que eu sou um deputado da base do governo, Sim. Sou um deputado bolsonarista, sou um deputado que tem um apreço muito grande pelo presidente Bolsonaro e vejo que ele vem fazendo um excelente trabalho, né? A equipe dele é uma equipe muito boa, a equipe de ministros é muito boa, de secretários, as pessoas que ele nomeou até o presente momento realmente vem cumprindo um papel muito bom para a população, né? E também tenho que destacar que nós estamos aí com um governo com 1 ano e 10 meses,
sem nenhum caso de corrupção. Então é um fato que a gente tem que realmente reconhecer. Agora, nós temos que entender que essa eleição do presidente Bolsonaro, ela incomodou muitos grupos políticos, e esses grupos políticos até agora estão incomodados, e eles não aceitam, né, um governo dando tão certo assim, né? Não aceitam um governo que vem fazendo um trabalho muito bom em todos os sentidos, e eles tentam realmente manchar a imagem do presidente Bolsonaro. E aí, o caso mais contundente que a gente pode citar é do próprio governador João Dória, que vem fazendo o seu marketing, digamos assim, barato, né? O seu marketing barato, com a ajuda, às vezes, de uma parte da imprensa, e vendendo o que eu digo, como eu costumo falar no jargão, vendendo uma fumaça. Por que eu digo isso? Porque ele sai na frente anunciando que já tem a vacina, quando na verdade ele não tem vacina coisíssima nenhuma. Ele sai na frente dizendo que a vacina dele é a primeira que vai entrar no mercado. Mas ele não fala, né? Ele não fala que a vacina dele é uma vacina muito cara, né? É uma vacina que custa $10 a dose, aproximadamente. É uma vacina que traz efeitos colaterais, e isso é muito complicado, né? E aí eu digo o seguinte: para que eu vou vacinar uma pessoa, vou aplicar a vacina numa pessoa, se um dia depois ela vai ter que ir para o hospital? A gente não sabe exatamente, cientificamente nós não sabemos exatamente quantas pessoas que vão tomar essa vacina terão que ir para o hospital, mas já se falou alguma coisa em torno de 20% a 30%. Então, se eu ponho uma vacina para tirar as pessoas do hospital, para que eu vou aplicar uma vacina que vai levar essas pessoas para o hospital novamente? Então, é uma conta que ela não fecha, porque eu estou tentando desafogar o sistema de saúde na medida em que eu aplico uma vacina, mas na medida em que eu vou aplicar 40 milhões de doses, 100 milhões de doses, 200 milhões de doses, e eu vou ter 20% desse público retornando ao hospital por complicações que a vacina causou, ela é inviável. Porque se você vê os números de Covid, o número de contaminações, e você avaliar esses efeitos colaterais da vacina, é 1000 vezes superior. Aí é que eu vou realmente colapsar o sistema de saúde com um volume enorme de pessoas que estão passando mal porque tomaram a vacina. Então não tem cabimento. E por último, é uma vacina que não foi aprovada pelo órgão, o órgão responsável, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? A vacina está em fase de testes e ele vem fazendo o seu marketing, né? Marketing e negócio também, né? Porque deve ser um negócio da China para ele mesmo. Na verdade, literalmente falando, é um negócio da China, porque a vacina ela vem da China, né? E a um preço absurdo. Então, desculpa, mas o governo Bolsonaro está mais do que certo em não compactuar com esse tipo de coisa. Ele está fazendo propaganda barata mesmo. E olha, eu vou te dizer, é tão bem feita essa propaganda que o povo compra. O povo realmente está comprando essa ideia, quando na verdade é completamente errada, né? Nós precisamos deixar a Anvisa trabalhar, deixar a Anvisa fazer a parte dela, que é justamente... Olha, eu vou te dizer uma coisa, a nossa Anvisa é um dos melhores órgãos do mundo, extremamente respeitada. Então vamos deixar a Anvisa trabalhar, vamos deixar a Anvisa avaliar mesmo se essa vacina ela vai funcionar ou não, e depois vamos negociar esse preço. Porque nós temos hoje no mundo 5 vacinas em andamento, né? 3 delas estão bem mais avançadas, que é essa do Coronavac aí do Dória, temos a de Oxford em parceria com a Fiocruz, e temos a da Johnson e da Pfizer, que está sendo feita nos Estados Unidos. Essas 3 estão bem mais antecipadas. Tem uma quarta que é da Rússia, e tem uma quinta que está no continente europeu, não me lembro o nome agora, né? Então vamos ver qual dessas vacinas é realmente a mais eficaz, barata e que nós podemos trazer aqui para o nosso país. É assim que a gente tem que pensar.
Tá aí, o deputado federal, Coronel Márcio Tadeu, colocou aí sobre a Anvisa e a vacina. A gente lembra que a gente sempre fala aqui no Debate em Família, né? E vocês ouvintes da Super Rádio já sabem disso, nos acompanham, que a Anvisa precisa aprovar qualquer vacina para que ela entre em circulação. Aproveitando o seu adentro, Fábio, ontem nós falamos que a Anvisa ia autorizar a volta da vacina, dos testes da vacina, e voltou, autorizou a volta. Isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Coronel. Coronel, você no ano passado, em dezembro do ano passado, o senhor chegou a presidir, ser titular e também terceiro vice-presidente da comissão especial que cuidou ali, tratando do assunto da prisão em segunda instância. Qual que é a sua opinião a respeito da prisão de segunda instância? O senhor é favorável ou contrário a isso? Mais do que favorável, mas muito mais do que favorável. Olha, até porque o povo tem que entender o seguinte: quando você inicia um processo crime, né, a primeira e a segunda instância, ela foi feita para julgar o fato. Então, o que é o fato? Matou ou não matou? Roubou ou não roubou? Furtou ou não furtou? Né? Então, é para julgar o fato, primeira e segunda instância. Quando você fala em terceira e quarta instância, que é o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e o STF, Supremo Tribunal Federal, não é mais para julgar se o cara cometeu ou não cometeu o crime. É para julgar rito processual. Se tudo que foi feito no processo está correto. Então, o que está acontecendo hoje com esses bandidos, esses políticos safados, né, sem vergonha, que roubaram milhões, né, e que deixa a gente cada vez mais revoltado, né, em relação ao que eles fizeram com o país, né, é que eles ficam se utilizando de advogados caríssimos, né, para usar de recursos protelatórios. É só para enrolar para inglês ver. E aí a gente não consegue colocar esses bandidos na cadeia, porque a nossa legislação permite que eles possam recorrer. E olha que esse Supremo também já cometeu verdadeiras aberrações jurídicas. Uma hora diz que tem que ir em segunda instância, outra hora não tem que ir, outra hora tem que ir, outra hora não tem que ir. Então eles mesmos não se entendem, né? Porque ficam criando jurisprudências de acordo com o cliente. Esse nós não podemos mandar para a cadeia, então nós temos que tirar ele fora. Esse nós podemos mandar para a cadeia. Então acabou a justiça nesse país, infelizmente. É uma falência do sistema jurídico nosso, na medida em que a Suprema Corte, ela não sabe dizer se vai ou se não vai, né? E criaram toda essa confusão por causa do nosso tão idolatrado bandido de 9 dedos, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então eu sou a favor da prisão em segunda instância mesmo. Foi condenado em primeira. O juiz pode ter errado ali em alguma coisinha, pode ter cometido uma injustiça. Então tá bom, vamos recorrer para a segunda instância. Aí são desembargadores que vão julgar. Então são desembargadores que já foram juízes, né? E eles, então, e outra, não decidem sozinhos. São no mínimo 5 desembargadores que vão julgar, né, novamente o caso que provavelmente o juiz ali de primeira instância tem errado. E aí sim, se confirmou a sentença, aí não tem mais para onde andar. Adeus, é cadeia. Se você tiver que discutir rito processual, você pode até discutir, pagar seus caríssimos advogados, mas vai discutir preso, porque o fato está comprovado que você cometeu. Bom, queria agradecer muito a entrevista do senhor aqui conosco na Super Rádio, no programa Debate em Família. Muito obrigado ao senhor por esse tempo aí conosco, né, que com certeza elucidou várias situações aí para os nossos ouvintes em relação a esses 2 projetos que o senhor tem tramitando aí no Congresso, né, em início, mas como o senhor bem disse, vai tentar acelerar, né, essa tramitação para que essas pessoas consigam receber esse auxílio aí de serem atendidos no SUS em relação a quem tem crises renais crônicas e também em relação à educação financeira nas escolas no ensino médio, para que os alunos tenham realmente uma educação financeira e saibam ali lidar com o seu dinheiro mais cedo, né, do que normalmente o brasileiro aprende. Então eu gostaria muito de agradecer a sua participação no Debate em Família, Coronel, e as suas considerações finais aí. Olha, eu agradeço demais a oportunidade, um abraço para todos vocês,
que nós possamos ter um processo eleitoral tranquilo. Esse final de semana temos eleições, que a gente possa fazer o melhor pelo Brasil, elegendo pessoas boas. E desejo um excelente final de semana a todos. Obrigado, viu?